paz, queridos. Aleluia. Podemos clamar. É aquele que não nos abandona. Ele levanta a sua voz em meio às tempestades e acalma a nossa alma. E ainda que diante das fraquezas da nossa humanidade, em alguns momentos os ventos nos tiram do eixo, nos roubam o foco. Ele é aquele que está pronto para segurar-nos a mão, para nos trazer novamente para dentro do barco. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Queridos, a quarentena foi estendida. Deixa eu falar com os irmãos um pouco sobre a nossa ceia. O nosso costume é de ceiar sempre aos terceiro domingo do mês. Nós nos encontramos para partir o pão e compartilhar o cálice. É um momento onde nós entendemos ser uma ordenança do Senhor. Não é um capricho da igreja, não é uma invenção, né, do ócio do homem. É uma ordenança. A Bíblia diz que quando nós cumprimos esse sacramento, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pois bem, eu tinha uma expectativa em meu coração de talvez conseguirmos nos reunir para poder fazer, mas com o estendimento desta quarentena, e tendo por conselho de alguns irmãos, eu quero propor aos irmãos que nós vamos mudar para o último domingo do mês, porque a quarentena está proposta até o dia 22. E de repente nós podemos ter aí de alguma maneira uma forma de nos reunir. É uma possibilidade. Eu gostaria de pedir aos irmãos a paciência para nós estendermos uma semana, ao invés de ser no terceiro domingo, passarmos ao quarto domingo, para vermos como vai ficar a questão da quarentena. Uma vez que não houver realmente a condição de nos reunirmos, ainda que a ideia seria nós dividirmos esse culto em 3 ou 4 reuniões, conversarmos com os irmãos para não termos muito contingente. Se não for possível, nós faremos a ceia de maneira virtual. Cada família prepara o seu kit. Quem não tiver condição, entre em contato conosco que nós vamos levar o kit, ceia. E aí então, no momento da live, nós participamos da ceia juntos. Porque esse é um dos fundamentos da ceia. Não é só você comer o pedaço do pão e beber o cálice. É fazermos isto juntos em nome dele. Nós somos o corpo místico do Senhor Jesus. E aí então, vamos então prorrogar para o quarto domingo, aguardando uma resposta da quarentena. Se realmente não for possível, então faremos a live do nosso culto de ceia e os irmãos juntos nos seus lares nós participaremos. Eu tenho pensado em tanta coisa, né? Comentei com os irmãos que até havia pensado em fazermos um drive-thru de ceia, né? Minha cabeça é bem fértil. E pensei ser interessante isto, né? Mas vai dar algumas complicações, alguns irmãos que não têm veículo, e nesse momento eu acho que é melhor nós não tentarmos inventar moda, não é verdade? Vamos manter a base, a serenidade, e creio que Deus está conosco. Eu espero que todos estejam bem. Não sei como que estão as suas condições aí, mas gostaria também de estender que talvez você esteja passando alguma necessidade, que você nos informe de alguma maneira, tá? Para que nós possamos ver junto ao corpo, que nós possamos suprir a sua necessidade. E até mesmo para que possamos estar intercedendo pela tua vida. Temos feito isso, temos orado, né? Temos clamado. Porém, existem condições que o corpo tem que agir também para que possa suprir a sua necessidade. Então, se houver algum irmão com falta de mantimento, né, com alguma necessidade de buscar remédio, de levar alguma coisa, por favor, entre em contato conosco. Os irmãos que moram mais próximo dos nossos anciãos, que os irmãos sempre dê uma olhadinha lá, né, dá um toque, veja se está precisando de alguma coisa, está precisando ir no mercado, para que sempre possamos estar cuidando uns dos outros. E creio que Deus está cuidando de todos nós, né?
para que possamos dentro em breve nos reunir como igreja, né? Como faz falta, como faz falta. E não é só uma condição assim do costume, né? A princípio eu pensei que era por ser tão acostumado, né, com a igreja, com o ritmo, mas é a proximidade realmente, é a falta de companheirismo, é de estar próximo, né? De estar juntos. E creio que Deus está nos ensinando tantas coisas. Peço você que não relaxe em oração, nós precisamos estar intensivando as nossas orações. A igreja do Senhor Jesus precisa estar incentivando, né? Nesses dias tivemos aí o domingo do jejum, onde foi proclamado, o presidente da República falou, a maioria das nossas lideranças assumiram, as igrejas oraram. Mas, querido, nós temos que fazer isso, e já estávamos fazendo isto antes, tá? Não é uma condição somente da mídia, é uma condição de um compromisso cristão. Nós somos cristãos, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E eu penso que se talvez fosse num tempo como esse que fosse escrito, talvez diria assim: você é o álcool em gel, né? Você é aquele que consegue destruir vírus e bactérias, irmão. Nós somos este povo, o povo abençoado, preservador, né? Nós somos esse povo. E como nós fazemos isso? Fazemos isso com a nossa vida no altar, com a nossa vida no Senhor. Então, não relaxe, querido. Porque nós temos uma tendência de que as coisas elas vão assentando e nós que estamos aqui no interior, né? Talvez não estamos sofrendo tanto impacto como na capital e alguns outros lugares. E às vezes parece que a gente fica olhando e fala: mas será que é tudo isso mesmo que está aparecendo na televisão? E a tendência é que essas coisas vão assentando no coração e nós vamos relaxando, né? Então, querido, eu quero te convocar a você não relaxar em oração, não. Independente, sabe? Independente do que a mídia tem mostrado, entendemos que é um tempo de escuridão, entendemos que é um tempo de batalha, entendemos que é um tempo que Deus está tratando com o seu povo, né? Entendemos que é um tempo de nós aprendermos coisas gloriosas. Hoje mesmo, eu tive duas surpresas muito agradáveis, né? Um irmão que me manda uma mensagem, um WhatsApp, dizendo: olha, pastor, abriu a porta de emprego, me chamaram na empresa. Que legal isso, né? Em tempo onde as pessoas estão sendo demitidas, uma pessoa é contratada e ele é contratado ainda com honra, né? As pessoas falam: nós precisamos de você. Isso é tremendo. E agora no finalzinho de tarde vai alguém em casa também me levar ali a felicidade de orar por um veículo que foi adquirido, né? Que foi conquistado. E aí isso veio ao meu coração de forma muito positiva, sabe? A Bíblia vai dizer que quando o povo de Deus estava no Egito e as pragas foram derrubadas ali naquele lugar, no arraial do povo de Deus não houve destruição. Eu não quero dizer com isso, querido, que o cristão não vá pegar o vírus, que o cristão não vá passar dificuldade, mas eu preciso te afirmar que o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Milagres e milagres, né? É um Deus que nos sustenta. É um Deus que nos sustenta e que nos faz entender a dependência dEle. Dependência dEle. Então eu não sei como está o seu coração, se você está talvez desesperado, né? Esse mês vai ter um reflexo maior nas contas, nas dívidas, na falta de grana. Quero dizer para você que Deus, ele vai nos surpreender, querido. Deus vai nos surpreender. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor. Confie nisso. Creia nisso. Não é um jargão de pastor, não é um chavão. É Bíblia. E a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Eu creio. Eu quero chamar você, querido, para um texto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós estamos na conhecida chamada Semana Santa. Domingo é Páscoa, querido. Domingo é Páscoa. Todo mundo fala aí do coronavírus, né? Mas domingo é Páscoa. Nós celebramos aquele que ressuscitou. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, mas o trono está preenchido.
A cruz está vazia, o túmulo vazio, mas o trono, ele está sentado no alto e sublime trono. Domingo é ceia. É Páscoa. É um tempo de celebração. Tempo de celebração. Domingo passado nós falamos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e tomamos a visão da condição da entrega, né? O que você está disposto a entregar. Aquele que entra em Jerusalém para se entregar também vai nos chamando para uma vida de entrega. E aí então ele vai mandar os seus discípulos pegar aquele jumentinho, dizendo: o mestre precisa dele. Essa semana de Jesus, ele entra em Jerusalém no domingo e ele vai ressuscitar no domingo seguinte. Foi uma semana bem agitada para o Senhor Jesus. Você vai ler os evangelhos que narram esse momento da vida de Jesus. Você vai ver Jesus, ele no templo, expulsando os cambistas. Você vai ver Jesus debatendo com fariseus. O relacionamento de Jesus com os fariseus nessa última semana se torna terrível, ao ponto dos fariseus decidirem e deliberarem matar Jesus. Você vai ver Jesus em um jantar lá em Betânia, sendo ungido com um perfume caríssimo. Mas nessa semana você vai ver Jesus, entre outras coisas, preparando os seus discípulos, talvez para o momento mais fatídico da caminhada, preparando os seus discípulos para poder viver aquele momento. Porque neste momento onde Jesus, ele vem para cumprir a sua missão de se entregar no madeiro, muitas coisas começam a ser distorcidas. E mesmo que os discípulos já estavam caminhando com Jesus 3 anos e meio, haviam expectativas nos corações que estavam começando a serem frustradas. Algumas expectativas estavam entrando em confronto com a realidade que eles estavam vendo. Aquela entrada que as pessoas chamam de entrada triunfal, não teve muita coisa de triunfal naquilo. Foi muito mais uma entrada de simplicidade e de humildade, né? Ele não entrou montado num cavalo branco com uma espada. Ele não entrou com uma armadura. Ele não entrou como um grande general. Ele entrou como um homem simples, cumprindo profecias de simplicidade. Ele vem nessa semana então trabalhando. Eu quero ler então esse texto aqui do capítulo 26, do versículo 14 em diante. No versículo 14 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: aonde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele lhe disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Aleluia. Eu fiz questão de começar a ler do versículo 14, já para nos trazer essa dimensão da distorção. Porque assentar-se e julgar Judas é muito fácil. Mas se colocar no lugar, não só de Judas, mas de Pedro, de Tiago, de João, homens que abriram mão da sua vida para poder seguir Jesus, homens que acreditavam em promessas,
que vinham sendo anunciadas por profetas acerca de um Messias. E quando vão chegando nesse tempo que eles julgavam ser um tempo de conquista, parece que tudo está indo na contramão. Parece que tudo está ao contrário daquilo que se espera. Parece que tudo se tornou numa grande mentira. Existem momentos na vida assim, né? Que nós não compreendemos. Deixa eu te contar uma parábola. Uma parábola não, uma ilustração. Nessa ilustração diz que um certo homem, ele estava andando em um deserto, fadigado, exausto, sedento. E de repente ele chega em um local, ele vê uma cabaninha. Dentro dessa cabaninha havia uma bomba d'água. Daquelas bombas que nós vemos em alguns filmes de faroeste, né? Com uma alavanca e que você tem que ali fazer força para poder sair água. E esse homem então, quando ele vê aquela bomba, esse homem se alegra no seu coração, pensando que satisfaria a sua necessidade de beber água. Porém, ele faz força, e nada sai, a não ser poeira que se levanta, porque aquela bomba estava parada já há muito tempo. Ele olhou para o lado e ele viu uma garrafinha d'água. Havia uma garrafinha de água ali. E ele então se alegrou, julgando que ele poderia pelo menos molhar um pouquinho o bico. Quando ele pega aquela garrafa, tem um bilhete: coloque esta água no potinho. Aquela bomba, ela tinha um potinho, uma vasilha, e aquela garrafinha tinha um bilhete mandando colocar aquela água no pote. E aquele homem então agora, ele está num dilema muito grande. Ele está com sede. Ele encontra uma bomba que não funciona. Pelo menos a primeiro princípio não funciona. Há uma garrafa de água que não solucionaria o seu problema, mas satisfaria por um momento. Porém, existe um bilhete confrontador. E agora? Coloca água ali ou bebe água? Aquele homem então, ele aceita o conselho daquele bilhete, pega aquela água e põe naquela vasilha que estava em cima daquela bomba. E aí então, ele volta a fazer movimentos e a princípio nada acontece. Porém, de repente ele vai indo e começa então a fazer barulho de muita água e começa a jorrar. Porque aquela bomba só funcionava quando se colocava água. Aquela água que se colocava ajudava a fazer pressão para poder se puxar a água que estava lá no fundo. E aquele homem então, ele pôde beber da água, beber com fartura, beber com fartura. Ele pôde beber. E aí ele vai ver que existe um outro bilhete do lado dizendo assim: não se esqueça de deixar a garrafa cheia para o próximo que vai passar. Não se esqueça de deixar a garrafa cheia. Essa ilustração, ela tem algumas lições para nos dar. Algumas lições que têm a ver com o texto que nós estamos falando e com o assunto que eu quero abordar com os irmãos. Porque às vezes as nossas expectativas acerca de alguém, acerca de Deus, acerca da igreja, acerca da família, são confrontadas com alguma realidade. Existem expectativas de você encontrar uma bomba d'água e pensa que dela vai jorrar muita água. Porém, de repente você movimenta e parece que dela não vai sair nada. Aí de repente você vai ser confrontado em a única garrafa de água que existe ali. Você vai ter que pegar essa garrafa e de uma forma cega, sem enxergar o futuro, pegar aquela única água e colocar naquela máquina que está parada, empoeirada. Existem momentos que nós não conseguimos enxergar claramente. E o perigo é que quando nós não enxergamos claramente, nós corremos o risco de julgar, de sentenciar,
de condenar e de desprezar. Judas, ele não se torna esse homem que vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele não se torna esse homem somente da noite para o dia. Ele se torna esse homem porque ele perde as referências, porque ele não consegue enxergar além do que as suas expectativas querem que ele enxergue. Quantas das vezes nós passamos por isso? Quantas das vezes nós passamos por isso? E aí tem muitas das vezes que talvez nós estamos bem próximos de bênçãos extraordinárias. Só que vai depender lançar a única água que a gente tem para poder tirar mais água. E tem gente que talvez pega aquela garrafinha, bebe tudo e vai passar sede no deserto. Judas, ele foi um homem assim. Ele preferiu as 30 moedas de prata do que verdadeiramente permanecer com aquele que é o autor da vida. Estamos chegando no preparativo da Páscoa. É a última Páscoa. A partir desse momento, Jesus vai dar um outro significado, que é a ceia do Senhor, o que nós fazemos. Isto não porque Jesus está abolindo os costumes judaicos, mas porque o costume chegou e atingiu o seu ponto. O cordeiro vai ser morto. O cordeiro vai ser morto. Jesus vai se entregar para morrer. Então a Páscoa, ela não tem mais o significado pleno. A partir daquele momento, Jesus vai instituir a ceia. A ceia, aonde ele é o centro. Ele já não é mais o cordeiro que vai ser imolado pelos pecados. Ele é o pão que alimenta e sustenta. Ele é o cálice da nova aliança. Ele é o sangue que purifica, que perdoa, que traz paz. Eles não estão na Galileia, aonde Jesus cumpre boa parte do seu ministério, aonde havia uma residência em Cafarnaum que eles usavam. Eles estão lá na Judéia, eles estão em Jerusalém. E agora Jesus vira para Pedro e para João e diz para eles assim: vão preparar a Páscoa. É o momento de preparar a Páscoa. E eles então retrucam para Jesus: aonde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Jesus então vai dizer: vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Um homem com um cântaro na cabeça. Um homem com um jarro na cabeça. Vocês vão seguir esse homem. Aonde esse homem entrar, vocês entram também. E aí vocês vão perguntar para o dono da casa: aonde está o aposento? O mestre manda dizer que é chegado o seu momento. E ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos nesse lugar. Parece ser algo corriqueiro, né? Parece ser algo comum, parece ser algo simples. Para os costumes dessa época não é. Porque o trabalho de buscar água não é um trabalho para o homem. Dentro dos costumes judaicos, não é um trabalho para o homem. Um homem com um cântaro na cabeça é algo vergonhoso. Ou ele está fazendo aquilo porque ele está pagando uma dívida, ou ele é alguém que perdeu todos os seus princípios de dignidade. E aqui eu já começo trazendo um primeiro ponto para a nossa reflexão. Sabe, de aprendermos a enxergar as coisas, de aprendermos a identificar valores. Porque como seguir alguém que está debaixo de uma condição de vergonha? Não deve ter sido difícil para os discípulos identificar esse camarada. Jerusalém está em uma época de festa. Jerusalém está lotado, irmãos. Está bombando.
As mulheres vêm trazendo os seus vasos na cabeça, e de repente, no meio daquela mulherada com um vaso na cabeça, vindo da fonte, tem um camarada, um barbudo, com um cântaro na cabeça. Não foi difícil identificá-lo. Difícil é reconhecer que ele é alguém que verdadeiramente tem algo para poder acrescentar na minha vida. Porque geralmente nós queremos nos aproximar de pessoas ou de coisas que têm algo para poder oferecer para a nossa vida, né? Esta é uma das máximas do viver. Procura se aproximar daquilo que te acrescenta. Geralmente nós não nos aproximamos daquilo que não nos acrescenta. É uma máxima da vida. Porém, essa máxima da vida, ela nos atrapalha em muito, em cerca do cristianismo e do Cristo do cristianismo. Principalmente para os discípulos que andaram com a expectativa de um libertador político, de um libertador social. Jesus está preparando os discípulos para continuar a seguir o Cristo. Porque seguir quando tudo vai bem, seguir quando tudo está dando certo, seguir quando está se vencendo, é uma coisa. Agora eu quero ver continuar seguindo quando as aparências elas são de vergonha, quando as aparências são de vexame. E eu preciso aprender a enxergar algumas bombas d'água que aparentemente elas não têm nada para me dar, mas quando eu coloco água nelas, elas me retribuem muito mais do que eu imaginava. A primeira lição que eu tiro disto é saber enxergar o que as pessoas carregam em detrimento do que elas aparentam. Porque tem muita gente que anda por vistas, por aquilo que as pessoas aparentam, mas tem pessoas que têm uma aparência de lisura, mas que carregam podridão. Salomão, ele escreve Eclesiastes, e no meio das suas pregações em Eclesiastes, ele vai dizer assim: eu via escravos andando a cavalo como se fossem príncipes, e eu via príncipes andando a pé como se fossem escravos. Salomão, ele está falando sobre a diferença e o contraste da aparência com a essência. Você consegue fazer essa diferença? Você já parou para fazer esta percepção na vida? Porque talvez diante das aparências alguns não se preocupem com a essência, mas Salomão está dizendo que tem gente sentada a cavalo, parecendo que é príncipe, mas na verdade é escravo do pecado, é escravo da luxúria, é escravo da maldade. Tem uma aparência de honra, mas tem uma essência que cheira mal. Mas tem gente que a aparência dele é muito simples, mas ele carrega algo tremendo na sua vida. Algo tremendo. Jesus vai dizer: vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Um cântaro de água. É alguém que carrega água. Esse homem está embaixo de vergonha. Como que eu vou seguir alguém que está debaixo de vergonha? Como que eu vou seguir alguém que está numa condição vexatória? Como que eu vou seguir alguém que é ícone de zombaria? Como que eu vou seguir alguém que é símbolo de bullying, que vai virar meme, né? Se fosse esse tempo agora viraria meme. Como que eu vou seguir alguém assim? Só quando eu aprendo a entender
que o que a pessoa carrega tem que ser mais importante do que aquilo que a pessoa aparenta ser. Jesus está preparando os seus discípulos. Jesus mesmo, ele vai dizer: está chegando a hora que muita gente vai se escandalizar de mim. Aquele bando, aquela multidão, aquele povo todo que foi curado, aqueles que cortavam os seus ramos que nós pregamos no domingo, aqueles que colocavam as suas vestes para que ele pisasse, estariam ali no domingo próximo, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitos daqueles que o exaltavam em momentos tão gloriosos, agora estariam envergonhados dele. Jesus está preparando os seus discípulos. Aonde nós devemos preparar a Páscoa, vocês precisam primeiro encontrar pessoas que fazem a diferença, pessoas que são diferentes, que talvez não tenham esta aparência, mas que têm essência. Sabe, esse tempo que nós estamos vivendo de parar tudo. Tem quebrado a crista de tanta gente, né? Há muito tempo atrás eu vi um testemunho de um pastor de uma grande igreja de São Paulo, e ele então recebe uma direção do Senhor para poder ir para o Nordeste, que Deus o usaria, e ele vai então, anda de avião, anda de carro, anda até chegar em um vilarejo muito pobre, e ele fica ali naquele lugar e ele encontra uma igrejinha, aquela igrejinha, né, simples, pobre. Ele vai naquele lugar pensando que Deus o usaria para trazer o seu grande sermão. Primeiro culto ele vai, senta, ouve. Talvez não escutou nada, mas ouviu um monte de coisa. Volta para o hotelzinho, pensãozinha. Ele pensa: bom, no outro culto acho que Deus vai me usar lá. Ele volta para outro culto, Deus novamente não usa ele. Ele não abre a boca para dar uma saudação. Volta novamente para São Paulo, frustradão. O que Deus queria fazer comigo? O que Deus queria falar comigo? O que Deus queria me usar? E aí então, quando volta para a sua grande igreja bela, muito adornada, e aí então começa aquele culto bonitão, né? Aquele negócio, como a gente gosta disso. E ele começa a se lembrar daquela igrejinha, e ele começa a lembrar-se daquela presença doce que havia naquela igreja, aquela essência, tudo muito simples, mas havia uma presença de Deus. E ele então começa a chorar e entende o que Deus queria. Porque para poder servir ao Senhor, eu preciso aprender a diferenciar o que se carrega. Tem que ser muito mais importante do que aquilo que se aparenta. É um homem que aparentemente está debaixo de vergonha, mas ele está carregando água. Eu não sei quais são as vergonhas e humilhações que esse homem ele enfrentou para chegar a essa posição, mas ele é alguém que ainda está passando vergonha para buscar água. Ele está passando vergonha para buscar água. A água vai servir para saciar a sede. A água vai servir para tomar banho. A água vai servir para fazer alimento. Ele está passando vergonha. Eu não vou servir essa pessoa porque ele está passando vergonha. Eu não vou servir aquela pessoa porque está debaixo de humilhação. Você precisa entender a diferença, que aquilo que se carrega. Nós somos cheios de: não me toque, não quero passar vergonha. Se aquilo que eu estou carregando é digno ao ponto de eu passar vergonha, essa vergonha é transformada em honra. Vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, porque tem gente que está passando vergonha para carregar algo de muito valor. Segunda posição, Jesus vai dizer para eles: vocês vão seguir esse homem. Vocês vão seguir esse homem. Poxa vida, se identificar esse cara e ficar perto dele já é algo que nos compromete. Imagina, tem que seguir esse homem.
Imagina que tem que seguir. Hoje, né, as redes sociais nos dão essa condição de seguir. E você tem 1000 seguidores na sua rede social que não te levam para lugar nenhum. Nenhum. Ou você segue 1000 pessoas. Sabe o destino? Jesus é aquele que ele nos confronta a poder segui-lo. E ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz e vai ter que me seguir. Seguir a Jesus. Eu imagino que no meio dessa caminhada, quantas pessoas elas abriram mão de servir Jesus? Abriram mão de querer seguir Jesus. Porque talvez para onde Jesus estava indo não era o local que as pessoas queriam ir. Porque seguir Jesus, querido, vai implicar de que eu abra mão do meu direito de ir para onde é que eu quero ir. Seguir Jesus não é ir para mais um lugar. Seguir Jesus é abrir mão do meu direito de ir para outros lugares. Seguir Jesus. Vocês vão encontrar esse homem que está debaixo de humilhação, mas que ele está carregando algo importante. E vocês vão seguir esse homem. E vocês vão entrar aonde ele entrar. Já pensou, esse homem vem em Jerusalém lotada, o homem com o vaso na cabeça, passando vergonha, e os discípulos, né, passando vergonha junto. E os discípulos tendo que encarar essa situação. Jesus está preparando os seus discípulos. Porque seguir Jesus, talvez em algumas situações, vai fazer com que você também entre na vergonha dele, querido. Só que eu preciso dizer que a vergonha da caminhada não está para comparar com a alegria da chegada. Porque é melhor passar vergonha enquanto se caminha, mas ter satisfação na chegada. Aonde ele entrar, você entra também. E aí a Bíblia diz que aquele homem com um cântaro na cabeça entra numa casa. E esta casa vai ter um cenáculo. A palavra cenáculo significa cômodo superior. A palavra cenáculo significa tudo aquilo que está acima do nível normal das coisas. Então entenda algo, que tem pessoas que talvez não tenham aparência, mas elas estão carregando algo muito importante. E essas pessoas que talvez estão andando em humilhação, elas estão indo para locais superiores. Jesus está preparando os seus discípulos. Você pode até estar andando em vergonha agora. Momentos como esse que a gente vive, né? O diabo vem furioso, lançando essa seta aí. Cadê o seu Jesus? Cadê o seu Deus? Cadê aquele que você orava? E agora você está aí, desempregado, está precisando de ajuda dos outros, de uma cesta básica de alguém, está em vergonha. Ei, eu preciso te dizer, não deixe com que essa palavra entre no teu coração do inimigo para te destruir. Porque a caminhada, ela pode ter as suas vergonhas sim, mas o lugar que o Senhor está te levando é muito mais elevado, é muito mais alto, está acima de tudo isso. A Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Talvez hoje a caminhada está sendo de vergonha, né? Talvez hoje a caminhada está sendo de humilhação. Talvez por conta da sua fé, o inimigo tem te feito passar por algumas humilhações, às vezes até dentro da sua própria casa, como a mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez você tenha ouvido coisas assim. Segue ele. Ele é um homem com cântaro na cabeça. Ele não é um homem com o canto na cabeça, não. Ele é um homem com a caixa d'água na cabeça. Ele é um homem que é a fonte de vida. Ele é aquele que tem água para satisfazer, querido. Segue ele.
A Bíblia vai dizer que os discípulos, quando entram, sobem, chega naquele local, cenáculo, um lugar aberto, alto, todo preparado. Está todo preparado. E aí eles vão dizer então para o dono da casa: comer a ceia, a Páscoa com seus discípulos aqui. Ele vai comer a Páscoa com seus discípulos aqui. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus diz assim: olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não te diria: vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Na casa de meu pai há muitas moradas. O dono da casa tem um lugar preparado. Um lugar onde pessoas que se dispõem para enfrentar as suas vergonhas, mas que carregam água na cabeça. Um lugar de pessoas que conseguem identificar que existem pessoas que talvez não tenham uma aparência, mas tenham uma essência poderosa. É um lugar para essas pessoas. Tem um lugar já preparado. Já preparado. E Jesus então ali, os discípulos vão preparar o cordeiro, vão preparar os pães ázimos, e eles então se reclinam naquela mesa, dentro daquele lugar, aquela casa que estava preparada e talvez vazia, daquele homem que carrega água talvez para ajudar um outro homem solitário. Eu não sei claramente como funciona isso, mas eu sei de uma coisa: aquela casa que estava preparada e estava vazia, agora ela está cheia. Jesus está ali, a mesa está ali. E naquele momento de Páscoa, Jesus então, ele toma o pão, ele vai partir dizendo: esse é o meu corpo, que será partido por causa de vós. Aquele cálice que ninguém tomava, ele pega aquele cálice, então ele vai dizer: esse é o cálice de uma nova aliança, Novo Testamento. Aleluia. Jesus pega o pão e molha no bocado molhado, ele vai servir ao traidor. Aleluia. Jesus está preparando os discípulos. Domingo próximo nós vamos celebrar a Páscoa. Ele é esse homem com o cântaro na cabeça. Ele é aquele que submete a vergonhas, mas a vergonha da sua aparência é tão inferior à excelência da sua essência. Não se envergonha dele, não. Não abandona ele não, só porque talvez alguém está dizendo para você que não está valendo a pena. Talvez a tua empresa fez um corte de contingente, você rodou no meio, né? Talvez você abriu a geladeira e aí, ou até mesmo os pequenos, né, segurando na barra da sua calça, te perguntando: eu estou com fome. Não se envergonha dele. Continua seguindo ele. Ele vai te levar a um cômodo superior, aonde está tudo preparado. Ah, pastor, isso vai acontecer quando eu morrer, ele voltar. Não, não. Ele já se revela em glória na nossa vida nesse tempo, e muito mais ainda há de se revelar. Aleluia.
Aleluia. Ô Judas, se você soubesse que estava preparado, né? Vender por 30 moedas. Você ir na sua casa, diante da sua televisão, diante do seu celular, aí se você puder fechar os seus olhos um pouco. Oh, aleluia. Santo Deus. Oh, Senhor. Tu és minha Jesus, tu és meu Atrai, Senhor, atrai o meu, oh Santo, aleluia, atrai o meu, és tudo que eu quero, és tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar. Aleluia. Porque o caminho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos é poder de Deus. E voltando àquela ilustração, talvez as suas expectativas acerca de Jesus é como achar aquela bomba d'água, né? Que talvez você está bombando tanto, mas não consegue extrair nada, porque você ainda não entendeu esta garrafinha d'água que está do lado, dizendo: olha, entrega isto que você vai ter. Aleluia. Aleluia. Mas esse que um dia subiu naquele madeiro como um homem de dores, esse que um dia entrou em Jerusalém sentado em um burrico, esse que carregava debaixo de vergonha um cântaro de água, ele voltará mais uma vez, e agora sim, assentado. Rica alabasto e comenai, rimia nebe alabasto, general de guerra. Aleluia. Aleluia. Hoje pode ser que algumas pessoas, você está servindo a um Cristo morto, você está andando e está seguindo alguém que só te faz passar vergonha. Ele está te levando para um lugar muito mais alto. Suporta então, querido. Suporta então, porque as aflições desse tempo presente não estão para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Que o Senhor atrai o teu coração, que nessa Páscoa você seja renovado por aquele que se entregou, querido, em humilhação, mas foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. Aquele que levou cativo o cativeiro e que deu dons aos homens. Aleluia. 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 Que o Senhor te renove, querido. Que o Senhor te abençoe. Não venda por 30 moedas de prata ou por 30 de ouro. Não venda por coisa alguma, porque nada se compara. Você que está afastado, volta para Jesus. Você que se decepcionou: eu estou cansado de ser crente, estou cansado de passar vergonha, estou cansado de não ter as minhas orações respondidas. Volta para Ele que ainda há tempo. Volta para Ele que ainda há tempo. Eu estou seguindo esse Jesus há um tempão, só passo vergonha por causa disso. Você, amado pastor que me ouve, está quase fechando a tua igreja. Não desista, não se abata, não desista.
está nos conduzindo. Ele está nos conduzindo a um lugar elevado, preparado. Aleluia. Que o Senhor te sustente em graça, em glória, em misericórdia, em unção, em favor. Que o Senhor te traga respostas, querido. Milagre financeiro, na saúde, na tua família, no teu lar. Que o Senhor te abençoe, querido. Esse tempo de vergonha, ele não é eterno, não. O Senhor vai exaltar, vai levantar a tua cabeça, vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Até domingo na próxima live. Deus abençoe. Aleluia.